João capítulo 6. Espírito Santo de Deus. A partir do versículo 35, irmãos, eu vou ler na versão NVI e vamos com fé em nome de Jesus. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei, pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Versículo 53. 52, não, 53. 52, volta um, filho, por favor. Obrigado. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma, como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Diga: eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Fecha teus olhos. Pai, nós te adoramos, Jesus. Te pedimos a tua graça, a tua bênção, o teu perdão. Sabemos que não somos nada em ninguém sem ti, Senhor. Pai, perdoa nossas falhas. Somos tão falhos, Pai, tão humanos. Tem dia que a gente está tanto envolvido na terra, Pai, com tanta coisa. Mas eu quero te pedir, Senhor, abençoa essa casa, abençoa cada querido que está presente. Abençoa os teens, as crianças, abençoa, Senhor, cada um, Jesus, que está nesse ambiente, Jesus, que veio te adorar, que é um dia tão especial, Senhor. É o dia da ceia do Senhor. É a ceia que o Senhor deixou claro, Senhor, que em memória do Senhor nós precisamos compartilhar e participar dessa mesa, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, abre o céu nessa noite, abençoa teus filhos com toda a sorte de bênção, e só quem crê diga amém. Irmão, Jesus é tão maravilhoso, tão lindo, e ele me trouxe essa mensagem. Talvez você conhece, já ouviu falar, mas chegou o momento que Jesus está se apresentando. Ele vai falar a respeito da missão dele, a missão do Pai, a missão que o Pai confiou para o Filho. E ele vem se apresentando e falando a respeito do corpo. Aquele que não come do pão, ele fala do corpo, ele fala do vinho, ele fala do sangue do Cordeiro. E ele vai trazendo uma verdade. E é tão importante você entender as coisas espirituais. Por quê? Porque às vezes você está ouvindo uma verdade e tudo que o diabo quer é que você pensa que é mentira. Às vezes você está ouvindo uma verdade, Deus está falando com você, e o diabo está na tua mente: é mentira, não acredita. E ultimamente, irmão, eu não sei quem tem percebido, quem tem orado pela igreja, e alguns eu sei que são obreiros, são
da obra, estão envolvidos com palavra, altar. Eu sei que tem gente que está entendendo realmente que esses últimos dias as pessoas estão desacreditadas. É muito difícil às vezes a pessoa acreditar em alguém, acreditar na igreja, acreditar na palavra, acreditar em Deus, que às vezes você está tão machucado, tão magoado, tão ferido, e a situação vem te agravando cada dia mais. E nós, como igreja, nós temos uma missão muito importante na terra. Como Cristo veio cumprir a missão que o Pai confiou na mão dele, o Cristo também confiou uma missão na mão da igreja. E a igreja é alvo do quê? Das brigas espirituais, das batalhas espirituais. Quando a gente começa a entender isso, você vai andar de uma maneira diferente. Por quê? Porque você sabe que tem um inimigo que quer envergonhar a obra de Deus. E não é só a sua vida. Ele quer parar a igreja das nações, do Brasil. Ele quer paralisar a obra que o Cristo começou há mais de 2000 anos atrás, irmãos. E ele vem trazendo algo tremendo. Que esse pão, o corpo dele, a palavra dele, está vivendo sobre a característica de Cristo, assumir a propriedade da vida de um cristão verdadeiro. Ser um cristão verdadeiro, irmão, diante da sociedade, da família, da sua vida profissional, ser um cristão de verdade, isso não é para qualquer um e não é fácil. Mas a Bíblia diz que Jesus não nos deixaria sós. Ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, que está nos segurando, está mantendo a gente de pé, irmão. É Ele que está mantendo essa casa de pé, é Ele que está mantendo você de pé, é Ele que está te dando estrutura, força para você perseverar. Assim, às vezes você vem aqui na pouca força que você tem, mas você chegou. Você chegou. E eu posso falar uma coisa: mais uma mês, mais uma ceia, mais uma oportunidade que nós iremos ceiar hoje, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então existe algo no mundo espiritual tentando te parar sempre, mas a Bíblia diz que existe um que é maior do que o que está no mundo. Existe um que está aqui no nosso meio, que preparou essa mesa, que já morreu em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar. Aquela cruz não era para ele, aquela cruz era para mim, era para nós, seres humanos, né? Ele se fez de maldito para que nós fôssemos abençoados. O castigo que nos traz a paz, irmão, estava sobre ele. Nós só temos paz porque ele, o pão vivo, desceu do céu. Irmão, nós só estamos aqui porque o pão vivo desceu. O pão que o homem precisa comer é a palavra, o Cristo. E você assumir essa vida de um cristão é uma decisão muito pessoal. Muito pessoal, e independente da forma que você vai se encontrando na sua vida, o Pai é tão especialista que ele sabe trabalhar de uma forma tremenda. E com uns ele vai trabalhar de um jeito, com outro de outra maneira, com outro de uma outra forma, mas ele não quer perder nenhum. Ele orava ao Pai em João 17, a oração intercessora do Cristo, para que nenhum deles se perdesse, a não ser o filho da perdição, Judas Iscariotes, que a Bíblia diz que era o próprio diabo. Ao final desse capítulo 6, você vai observar que Jesus diz que Judas era o diabo. Eles eram em 12, mas um deles era o próprio diabo. E Jesus não queria que Judas se perdesse, irmão. Jesus não queria que ninguém se perdesse, mas a escolha é muito pessoal, muito individual. Jesus, ele traz algo tremendo sobre a palavra. A gente sabe que existe um livre-arbítrio, que ele respeita a sua escolha, a sua decisão. Mas eu vou te mostrar até o final dessa palavra que quem é cristão e já entregou a sua vida para Jesus e nasceu de novo, ele não é mais dono da vida dele. E aí entra algumas questões.
Se Jesus morreu por nós e nós não somos mais dono da nossa vida, por que é que nós ainda continuamos mandando em nós mesmos? Por que que ainda nós continuamos fazendo o que nós queremos? Nós fazemos o que nós bem entendemos. Por que que a gente não consegue entregar totalmente a nossa vida na mão do Senhor e falar: Senhor, eu quero ouvir a sua voz, a sua direção, a sua vontade. Já não quero mais viver eu debaixo da minha escolha, debaixo dos meus desejos, debaixo dos meus conflitos, debaixo das minhas carnalidades. Não, Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida. Já não vivo eu, já não quero viver mais eu, mas eu quero que o Cristo que vive em mim reina em mim. E reinar no corpo é reinar na mente e na alma. O Senhor trabalha na mente, no coração e na alma. Então a sua carne já não pode mais ser maior do que a presença do Espírito Santo que está em você. Porque você come de um pão, você bebe de um vinho, de um suco de uva que representa o sangue do Cordeiro. E isso traz vida. Porque a Bíblia diz que aquele que não come e não bebe de mim não tem parte comigo. Vocês podem até caminhar, mas vocês não vão ter êxito sem a minha presença. João 15, a Bíblia diz que nós não podemos fazer nada sem a presença do Senhor, irmão. E quando eu falo fazer, é fazer e concluir. Fazer e chegar até o fim. Fazer, começar, perseverar, insistir, construir uma história para deixar um legado. E só deixa legado aquele que persevera e vai até o fim. Aquele que começou a boa obra, a Bíblia diz que Jesus é justo e fiel para completar essa obra. Mas por que que às vezes as coisas não acontecem? Por que que as coisas que você começa a fazer, logo você desiste? Um propósito que você abre, daqui a pouco você quebra. Daqui a pouco você começa a se animar, daqui a pouco se desanima. Daqui a pouco você está acreditando, daqui a pouco você não está acreditando mais. Essa vida de... oscilações de descidas e subidas inconstante, ela tem que terminar, ela tem que ser encontrada com uma determinação dentro do teu coração, do teu espírito. Se verdadeiramente você me buscar de todo o teu coração, eu permitirei, irmão. Deus falou desde a abertura que eu permitirei que vocês serão achados. Eu vou deixar vocês me acharem. Eu vou deixar vocês me encontrarem. Se vocês me adorarem e me buscarem de todo o vosso coração. Então a tua carne só está tendo espaço para ela governar, irmão, porque você ainda não decidiu de todo o teu coração. Fala: Deus, agora vai ser diferente. E por que isso, apóstolo? Porque Cristo está falando uma verdade, mas ele está dizendo junto com os discípulos, ele está olhando para os discípulos dele e está dizendo assim: eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu, mas vocês ainda não creem. Quer dizer, Jesus está andando com gente, com pessoas que ele está mostrando dia a dia, mas as pessoas ainda não estão crendo. Imagina, irmão, se o próprio Cristo desceu na terra e ele teve dificuldade para convencer o homem que ele era o Cristo. A Bíblia diz nesse capítulo que não era só os 12. Os 12 eram os escolhidos que ia ser determinado como apóstolos, mas Jesus tinha mais que 12. Em um capítulo, Mateus capítulo 10, se eu não me engano, fala de 70 discípulos. Jesus tinha mais de 100 discípulos. Na somatória de discípulos, tinha discípulos que estavam andando com ele. E a Bíblia diz que ele começa a trazer uma verdade. E se você observar esse capítulo 6, eles vão dizendo que o discurso começa a ficar pesado. Por que pesado? Porque eles têm dificuldade de aceitar a palavra, irmão. E quando você tem dificuldade de aceitar a palavra, você dificilmente não vai conseguir digerir a palavra. E quando você não digere a palavra, você não se alimenta dela. E quem não se alimenta da palavra não vai viver por ela, e está vivendo por si próprio. Agora você imagina, você comendo desse pão, se alimentando dessa palavra, vivendo no Espírito,
e deixando o Espírito Santo te guiar, debaixo da palavra, debaixo da revelação do Espírito. O Espírito Santo, irmão, que te conhece, que sabe que você já vai enfrentar, que você já tem enfrentado, que já sabe que você vai enfrentar essa semana que se inicia hoje. Primeiro dia da semana. Por isso que o culto é no domingo. O dia que o Pai ressuscitou o Filho e estabeleceu que o primeiro dia é domingo. O primeiro dia que nós começamos a adorar o Cristo na semana. E Ele já sabe o que você vai enfrentar essa semana. Ele já sabe o que você vai enfrentar até o final do ano. Como será nosso final do ano, se chegarmos ao final do ano. Se Ele não quiser, ninguém chega no final do ano. Ele volta, a trombeta toca antes. O ressurreto, aleluia, Ele vem cá à igreja com os seus anjos, no seu cavalo branco, descendo sobre as nuvens e dizer assim: vem minha noiva, chegou a hora. Se Ele quiser arrebatar hoje a igreja, Ele arrebata, irmão. A questão é essa: você está preparado para subir? Está preparado para morar no céu? Então, nessa noite de reflexão, de entendimento, para você compreender o que nós estamos fazendo, que não pode ser um ato religioso, um ato comum, um ato normal, não. Você precisa realmente refletir como que está a sua vida com Cristo. Após a sua saída aqui, meu irmão, como que está a tua vida com Deus, com a tua família, com os seus parentes, seus amigos, como que está a sua vida de verdade, se você realmente já assumiu e deixou Cristo ser o Deus da tua vida. Então Ele está trazendo algo, irmão, para que a gente reflita. Se a gente está na igreja fazendo a vontade do Senhor, ou está somente, às vezes, cumprindo algo que corremos o risco de estar fazendo algo no automático e não estamos, às vezes, cumprindo o que há a vontade de Deus. Nós corremos esse risco de estar fazendo algo aqui você às vezes está acostumado a fazer algo, e o Cristo está querendo que você faça algo antes de você fazer algo na igreja. Porque antes de você estar fazendo com algo na igreja, Ele quer você entregue com Ele todos os dias. Ele quer você mergulhado com Ele lá na sua casa. Ele quer ter uma comunhão com você, irmão. Não é só na igreja, é fora da igreja, é dentro do carro, é acordando, dando bom dia, Espírito Santo. O que o Senhor já preparou para mim nesse dia, o que o Senhor já tem preparado para minha casa essa semana, Jesus. Pai, tira toda a preocupação, toda a ansiedade, Pai. Pai, eu sei que o Senhor tem cuidado de mim, e Espírito Santo me ensina a te ouvir, a ouvir a sua voz. E a Bíblia diz que a ovelha, ela vai ouvir a voz do seu pastor. Qual pastor? O nosso pastor Jesus Cristo de Nazaré, o verdadeiro e único pastor da nossa alma. E nós precisamos ouvir a voz dele, a voz do Espírito. E ele começa a bater isso, bater que eu falo numa verdade. Ele começa a se apresentar e começa a falar a verdade. E a Bíblia diz que Jesus vai trazer algo sobre a vida daqueles homens, dizendo: se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmo. Quer dizer, a nossa vida verdadeira é só com Cristo. Eu vou repetir até você entender e dar um glória a Deus. A nossa vida verdadeiramente é só com Cristo. Se você está vivendo sem Cristo, você acha que está vivendo, mas você não descobriu a verdadeira vida que só Ele pode te dar. A vida que Ele dá é a paz que o mundo não pode te dar, que o dinheiro não compra, que a viagem não supre. Quantos de nós, talvez aqui, quantas viagens você vai para uma viagem, e eu adoro, amo viajar, nada contra, irmão, entenda isso. E aí você vai para dar um descanso, ou dar um upgrade no casamento, dar uma descansada, você volta mais cansado. Pensa que vai ajudar, não ajudou nada, não mudou nada. Por quê? Porque quem vai mudar não é a viagem, quem vai mudar é aquele que está junto com você na viagem, junto com você todos os dias, é Ele.
Então quando você começa a andar com Cristo, irmão, aí sim, Jesus começa a te mover, começa a viajar, começa na direção do Espírito. Porque tem lugar que Jesus não quer que a gente vai, ou naquele momento não é para ir. Você precisa ser guiado pelo Espírito, não é na sua vontade, mas tem que ser direcionado pelo Espírito. Aí Jesus vai começar a dizer que nós não teremos vida em si mesmo. Por quê? Porque todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Porque a nossa vida verdadeira, irmão, é a vida eterna. Porque não adianta a gente estar aqui, irmão, sem ter a convicção da vida eterna. E ele vai trazendo algo sobre esses discípulos, e eles começam a discutir. Esse discurso está um pouco pesado. Como assim? Esse homem aí agora, nós conhecemos esse homem. Esse homem o pai dele é José, a mãe dele é Maria. Como agora ele é o pão vivo que desceu do céu? Eu vi essa criança crescer, agora é um homem. Imagina, homens que viram Jesus crescer e começaram a falar assim, pronto, ficou maluco. E os discípulos começaram a rejeitar, não só naquilo que eles estavam ouvindo, eles começaram a virar as costas para Jesus. Posso falar uma coisa, irmão? Se viraram as costas para Jesus, vai virar as costas para você, viu? Se traíram Jesus, você pode ter certeza, vão trair você. Se magoaram Cristo, vão magoar você. Se tentaram por várias vezes apedrejar o Cristo, vão apedrejar você. Por quê? Porque você é a imagem e a semelhança dele. Você incomoda as trevas. Aonde você entra, as trevas, elas se incomodam, irmão. Você vai ter que ter a presença do Espírito Santo realmente para não entrar na carne. Por quê? Porque vai ter gente que vai se levantar contra a tua vida, que vai falar mal de você sem mesmo sem te conhecer, que não vai com a tua cara. Aquela conversa que o santo não bateu com o santo, não é isso, é que o Santo Espírito incomoda onde ele entra, meu irmão. O Espírito Santo, então você precisa entender isso uma vez por todas. Vai ter lugar que você tem que entrar realmente dando glória a Deus, aleluia, intercedendo por dentro, deixando o Espírito Santo te revestir, porque na hora que você pisar lá, o negócio já vai estreitar. Mas quando você está na presença do Espírito Santo, irmão, o Espírito Santo vai abrindo o caminho para você passar. Ele vai te revelar como que você chega em ambiente. Tem ambiente que você vai dando glória a Deus, aleluia, chega alegre. Mas tem ambiente que você não vai nem dar sorriso. Tem ambiente que você vai ter que estar fechado com o Espírito Santo. Reveste, Pai, me reveste, Pai, porque eu sei que tem um inimigo contra a minha alma. Um inimigo, irmão, que o diabo vai usar pessoas realmente para tentar te entristecer, te arrancar da igreja, te arrancar da presença. Por isso que nós precisamos entender isso. A nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue. É contra principados e potestades, demônios, dominadores que habitam nas regiões celestiais. Tem lugar, irmão, que está todo mundo sorrindo, que parece que é uma alegria, que está ali uma festa, mas quem está dominando lá é o diabo. Uma das coisas que eu tenho pedido para Deus, levantar homens e mulheres com discernimento de espírito. Discernimento de espírito, vai discernir o espírito, vai revelar qual é a vontade. Pessoas que te abraçam, que tá te, com o punhal nas costas. Pessoas que são boas até você dizer não para elas. Pessoas que são legais até você tá tudo sorrindo. Na hora que você começa a falar não, na hora que você começa a dar uma direção, a hora que você começa a realmente a trazer a luz da palavra e a confrontar com elas, porque é a palavra de Deus. Jesus Cristo não veio trazer paz, Ele veio trazer espada. A espada, ela tem o poder de dividir, meu irmão. Essa é a espada que o mundo precisa conhecer através da tua casa. Essa é a espada que precisa cortar primeiro em você, em mim, para depois cortar na vida do próximo.
É essa espada vai dividir, a espada de dois gumes que o autor de Hebreus diz, a espada de dois gumes que vai entre juntas e medulas, vai na divisão da alma e do espírito. Ela é apta para discernir a intenção do coração. Ela é a espada. Quem é a espada? É a palavra. Quem é a palavra? É o verbo. Quem é o verbo? Cristo. Ele consegue entender exatamente o seu estado emocional, psicológico e espiritual. Se você está aqui de verdade, se você está aqui 50%, se você está aqui pensando no dia de amanhã, se você está aqui porque alguém te convidou, se você está aqui porque você veio adorar, Ele conhece. E a bispa não sabe do que eu ia pregar, porque na realidade quando Jesus começa a trazer algo, ele vai lá para a passagem de João, do jovem rico, e ele começa a ver que um jovem vai se apresentar, e ele começa a adorar, e começa a falar com Cristo, e já chama ele de bom mestre, e Jesus já dá uma no meio dele, e fala assim: bom é Deus. Mas Senhor, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? Jesus fala assim: você precisa conhecer os mandamentos, colocar em prática, mas isso eu já tenho feito desde criança. Senhor, ainda o que está faltando? Irmão, está faltando alguma coisa? Jesus sonda o coração daquele jovem e vê que o coração daquele jovem rico, o problema, como já foi feito, não é a riqueza, o problema é você confiar nela. Porque você tem dinheiro, você está tranquilo. Porque você tem dinheiro, você pode fazer o que você quer. Não, esse não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é você confiar em Deus. E o dinheiro vai ser um canal para te abençoar e abençoar as pessoas que Deus vai te apresentar. E a Bíblia diz que agora a graça, a unção do Espírito toma ele na revelação. Ele faz uma pergunta e Jesus Cristo fala assim: ainda está te faltando uma coisa, meu jovem. Por que ele falou isso? Porque o Senhor revela agora o que está dentro do coração. Entenda isso. O mesmo Deus que revelou o coração daquele jovem é o mesmo Deus que conhece o jeito, a maneira, a intenção de cada um aqui. Por isso que nós não podemos julgar. Quem vai te julgar é Deus. Quem te conhece é Deus. Eu não julgo ninguém, não gosto de julgar ninguém, não gosto de ter em pensamento de ninguém. Às vezes você não está muito bem, às vezes você não está num dia bom, mas você está aqui adorando. Você está aqui com o seu corpo, você está aqui se arrastando. E Jesus está vendo o esforço que você fez para chegar aqui hoje, irmão. E por isso você chegou, e Deus está dizendo: você chegou, minha presença está contigo, eu vou te levantar. Mesmo cansado você veio, mesmo debaixo de guerra você veio comer do pão, do cálice do cordeiro. Mas ele conhece, por quê? Porque ele queria trazer aquele discípulo, aquele jovem, para ser um discípulo, irmão. Aí Jesus sonda o coração e fala assim: ainda te resta uma coisa. E eu posso falar uma coisa? Você que tem coragem de dizer: ainda me resta algumas coisas, apóstolo. Senhor, ainda me resta algumas coisas. Tem alguém que ainda tem algumas coisas aí inacabável? Tem, eu sei que tem, irmão. Ninguém é perfeito. Eu sei que todos, começando por mim, eu não sou perfeito, nunca serei. O único perfeito é Cristo. E Ele está na casa, Ele sabe exatamente como está o teu coração. Então Ele começa a sondar, Ele fala assim: jovem, o teu coração, eu já vi. Faz o seguinte: vende tudo o que você tem, dá para os pobres e siga-me. Irmão, por que Jesus queria que ele vendesse tudo? Jesus queria libertar o coração dele da riqueza. Jesus não quer que você venda tudo, que você perca tudo, não. Ele quer que você consiga entender que vai ter dias que Ele vai direcionar o seu coração. Porque quem está te prosperando é Ele. Quem está te dando graça para adquirir riqueza é Cristo. Você está entendendo, irmão? Porque às vezes você fala assim: seja feita a tua vontade. Aí Cristo fala para você: ajuda essa igreja,
faz isso por essa casa, entrega essa oferta no meu altar, e você endurece o coração. E Jesus não pediu uma oferta não, Jesus falou: vende tudo o que você tem, dá aos pobres. Você imagina, irmão? O Espírito Santo sondou o coração dele. Imagina Jesus sondando o teu coração hoje. Você tem coragem de deixar o Espírito Santo sondar? Eu falei: Espírito Santo, eu quero fazer a tua vontade, Pai. O que tem aqui dentro de mim ainda que está faltando? Preciso morrer, Pai. Preciso entregar na cruz. Preciso nascer de novo nessa área. Senhor, essa área ainda estou muito sanguíneo, muito carnal, estou muito nervoso, ainda estou muito incrédulo, estou muito na terra. Jesus, será que tem alguma coisa aqui ainda, irmão? Aí vem um raio-x do Espírito Santo, irmão, te virando do avesso, da cabeça aos pés. Imagina o Espírito Santo te sondando agora e falando assim: filho, ainda está faltando isso na tua vida, mas se você confiar em mim nessa noite, eu vou mudar a tua história pelo poder do sangue do Cordeiro. Eu vou arrancar essa dor que no fundo ela traz uma dor, irmão. Tem situações dentro de nós que quando acontece é uma dor, uma causa, entra uma dor, uma situação dentro da nossa alma, que quando você comete aquela situação, ou quando você vive novamente aquela causa, não sei, é uma dor que sente. E o Cristo consegue, irmão, cumprir essa missão do Pai, tendo a total empatia do ser humano. Eu vou falar de novo com outras palavras para você entender. Ele consegue, Cristo, na cruz. Por isso que quando ele está no jardim do Getsemane, Mateus 26, e ele está ali orando, e ele começa a sentir aquele peso, a opressão do quê? Do pecado da humanidade. E a Bíblia diz que ele começa a suar gotas de sangue, ao ponto dele falar: Pai, se possível, Senhor, afasta de mim esse cálice, porque esse cálice, Pai, está pesado, está difícil, Pai. Esse cálice estava todos os pecados, neste cálice estava todas as enfermidades na alma. Neste cálice estavam todas as doenças físicas existentes da época e até agora, que ele já sabia. As doenças que não existiam naquele tempo, agora ele já sabia. E lá naquele dia, na cruz, lá no Getsemane, ele já sabia que ele iria tomar daquele cálice. E na cruz, por isso que ele olha para a cruz e fala assim: Pai, está consumado. O consumado não foi ali. O consumado não foi até o dia do Gólgota. O consumado foi até o último dia da vida do ser humano. Ele conseguiu enxergar o último dia que só o Pai sabe. Então ele não venceu as dores só daquele século primeiro, que não era nem o século primeiro. O calendário judaico não tinha nem startado ainda, dado o start, mas ele consegue chegar no século 21 até hoje, irmão. Século 21 até o 22, eu não sei quando ele virá, mas o consumado é até o fim. Entenda isso. Para você entender um exemplo clássico, a abertura do Mar Vermelho. Quando Moisés toca nas águas, o mar não abriu aqui, o mar abriu de lá para cá. Ele não abriu na frente de Moisés. O mar abriu de lá, o Mar Vermelho veio abrindo, veio abrindo, veio abrindo. O sopro das narinas do Pai. Igual está consumado até o último. Ele enxergava, ei, irmão, na cruz do Calvário, você crendo ou não, se a tua fé alcança ou não, Jesus já nos enxergava hoje aqui. Ele nos enxergava hoje aqui. Esse Deus é tão tremendo que ele só não enxergava. Ele está sabendo exatamente como que está o estado da tua alma.
Eita glória, irmão. Você tem fé para entender o que é isso? Te provo na Bíblia, Efésios capítulo 1, capítulo 3, capítulo 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4 vai falar que o Cristo, que Deus enxergou o ser humano. Irmão, que Deus criou o ser humano não foi no ventre. O Cristo não te enxergou no ventre da sua mãe, como enxergou Jeremias capítulo 1. Desde o ventre da tua mãe, Jeremias, eu te concedi como profeta das nações. Não, eu te enxerguei antes da formação do mundo. Por isso que quando Jesus voltar para buscar a noiva dele, você não vai ir para o céu, você não vai ir para casa, não, você vai voltar para casa, porque ele te criou nele antes da fundação do mundo. Nós já estávamos lá, não lembramos disso, mas ele nos criou antes da formação do mundo. E ele já sabia que a única salvação que teria o ser humano era que Cristo morresse na cruz. A Bíblia diz que Jesus vai trazendo essa mensagem, os discípulos vão saindo e ele vai começar a falar com os apóstolos, os discípulos. Fala assim: aí, vocês querem ir embora também? Está pesado. Você vê como que Jesus é, irmão? Jesus não é igual a gente que fica negociando, que fica implorando. Jesus está falando: quer ir embora também? Pode ir embora. É isso que ele está dizendo. João 6, está pesado? Vocês vão embora também? Aí Pedro, cheio do Espírito, fala assim: não, Senhor, para onde nós iremos se só o Senhor é o único caminho da vida? Para onde nós iremos, Pai, se nós iremos embora? Jesus está querendo testar o coração daqueles homens, e ele não mudou, meu irmão. Ele quer saber onde está o teu coração. Se o teu coração está nele de verdade, se está na terra, se está na empresa, se está na família, se está nos negócios, se está na carne, no mundo, não sei aonde está o teu coração. Mas Jesus está dizendo: deixa o pão vivo descer do céu sobre o teu coração nessa noite. Deixa eu te alimentar, deixa eu te guiar, deixa eu te formar. Porque todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. É por isso que há uma importância significativa sobre a mesa, a ceia. Dia na ceia, meu irmão, um dia que você não pode negociar. Chega tarde, chega na hora do cálice, mas chega. Mas cheguei. Aleluia. Mais um mês de agosto. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, o Senhor falava muito do cristão. Porque, irmão, entenda uma coisa: é muito fácil você falar que você é um cristão. Fácil. Sou cristão. Congrego aonde? Lá na Yeshua Church. Tem uns que falam assim: que o negócio é na Yeshua Church. Aí não, Yeshua Chuck. Nossa, Yeshua Chuck. Aí tem alguns que falam assim que é o Yeshua Crush. Meu Deus, tem um crush lá. Tem, vem conhecer o teu crush. Irmão, congrego na Yeshua, sou cristão. Aí você começa a refletir: será que eu sou um cristão de verdade? Será que Jesus pode contar comigo? Será que eu sou obediente à palavra ao ponto de falar assim: não, sou cristão, eu sei que eu sou um pequeno Cristo. A palavra cristão significa pequeno Cristo. Lindo, né? Pequeno Cristo na terra. A minha carne quer uma coisa, mas o meu espírito é guiado pelo Espírito Santo. Quem é guiado pelo Espírito? O Espírito Santo. O Espírito Santo vai falar diretamente aonde? No teu espírito. Espírito com espírito. Espírito Santo ministrando o teu espírito, ministrando a palavra do Espírito. A palavra está alimentando o teu espírito. Você está sendo fortalecido no teu espírito. Porque se o teu espírito está forte, a tua carne está fraca. Se o teu espírito é forte, teu emocional pode estar abalado, mas o Senhor vem e equaliza. Ele ainda é o maior psicólogo que existe.
Ele ainda é aquele que te compreende. Se você fechar a porta do teu quarto, Ele vai entrar, Ele está lá com você. É só você sentar e chamar Ele. É só você sentar e falar com Ele. Você sabe que é ser um cristão de verdade, é ter uma vida no particular, onde ninguém está te vendo, irmão. Porque ser cristão aqui na igreja é fácil. Você vem adorar o Senhor Jesus Cristo, você bota a sua melhor roupa, você traz uma, vem todo cheiroso, vem bonitão. Mas Jesus quer ver o pequeno Cristo lá fora. Jesus quer ver uma igreja realmente que prega o Cristo, que vive. E esse avivamento que está para chegar, que vai nos alcançar, vai te tirar realmente de uma zona de conforto. Porque se Cristo vive em você, vive em mim, e o Espírito Santo tem o controle da nossa vida, você vai começar a falar mais dele e menos de você. Aleluia. Olha para o teu irmão e fala assim: você tem a presença do Espírito Santo. Pergunta para ele: você tem a presença do Espírito Santo? Já falou com ele hoje? Fala, vê se ele já falou com ele hoje. Agora fala para ele assim: olha bem dentro do livro. Já falou? Tá bom, e o que ele falou? Essa é a questão, irmão. A gente não está dando tempo para ele falar. Você já fala orando, já comendo, já agradecendo, já levantando, já tomando banho, já correndo. Vai, Espírito Santo abençoa, vai na minha frente, vai, Pai, me guia. E o Espírito Santo fala assim: calma aí, meu filho. A minha forma de amar, a minha linguagem de amor é qualidade de tempo. Sala chorebetse aua. Qualidade de tempo. A forma e a linguagem de amor do Cristo é qualidade. Ele quer que você senta, chama Ele, puxa a poltrona, abre a Bíblia, ora, chora, aguarda Ele falar, irmão. Aguarda o Espírito Santo te alimentar, aguarda o Espírito Santo te direcionar. Não sai correndo não, irmão. Até o final desse ano você vai aprender. Até o final desse ano eu estou profetizando isso. O Espírito Santo vai te ensinar. O Espírito Santo vai te mostrar, irmão, que às vezes você vai fazer uma coisa e o Espírito Santo fala assim: não te trouxe para isso aqui não, eu te trouxe para outra coisa aqui. Esse lugar que você vê não era para isso. Esse lugar que eu vejo, eu quero que você entre ali naquela loja, aquela pessoa que você conhece que mora naquela rua. Aí eu encontrei com alguém, vim ali na padaria. Não, você não foi com vontade de comer pão aqui. Naquela hora Jesus ia colocar alguém na fila, que você ia reencontrar, que está desviado, está afastado. E você vai falar do que dele? E aí, o pãozinho tá bom, né? Pãozinho nessa padaria é o melhor pãozinho de Guarulhos. É o melhor pão de Guarulhos. Nossa, é um pão maravilhoso. Meu irmão, eu quero saber de pão. O Jesus está dizendo assim: eu estou aqui, não tenho hora para dormir, não tenho hora para acordar. Eu vim fazer a obra que o meu Pai mandou, e tudo que Ele mandar eu vou fazer. Porque eu não vim cumprir a minha vontade, eu vim cumprir a vontade do meu Pai. A vontade do Pai, irmão. Só que a gente está ligado no pãozinho, está ligado na pizza, está ligado no churrasquinho, está ligado não sei o que. Você esquece de pregar para o açougueiro, esquece de pregar para o padeiro, esquece de pregar para o balconista, esquece que alguém naquela fila Jesus já sabia que ia estar com você. E a igreja está aqui, mas não está entendendo o que Deus mandou a igreja realizar na terra. Você consegue entender que esse cenário da sua casa vai mudar na hora que você fechar a tua boca, abrir a Bíblia, entrar no teu quarto, começar a orar com o Pai que te vê no secreto, e começar a criar uma intimidade com Ele, e fechar a boca e abrir o teu coração, falar: Pai, o que ainda está faltando em mim, Jesus? O que o Senhor ainda precisa me ensinar, Jesus? Eu quero aprender, Jesus. Eu quero saber do que o Senhor tem comigo na terra. E assim vai. Coisas que você vai ter que aprender a renunciar, irmão. Porque a renúncia é um sinal. Se você não renuncia e mata a tua carne, você não pode ser discípulo. Negar, pegar a tua cruz, seguir a Cristo, irmão, não é
fácil, mas é maravilhoso. Uma pergunta: o que você mais deseja conseguir nesta vida? Responde para você mesmo. Pensa um pouco. O que você mais deseja conseguir nesta vida? Fala para Jesus, viu? Isso, fala para Jesus que Ele está vendo exatamente e sondando exatamente se você está querendo isso de verdade. Olha que lindo, para a gente orar e cear. Se todos os cristãos examinassem as suas motivações e os seus objetivos, crucificasse os seus desejos carnais e renovassem o compromisso do edificar o reino de Deus, ocorreria uma revolução espiritual que literalmente sacudiria o mundo. Se você começasse a examinar a tua vida, os teus valores, teus princípios, teus objetivos, os teus alvos, o que você quisesse ou deseja nessa vida, mas que você começasse a crucificar a sua carne, seus desejos, suas vontades, e renovasse o compromisso, porque o compromisso do edificar o reino não é só do apóstolo, é da igreja. Quem edifica o reino de Deus. É por isso que você bebe do cálice e come do pão. Você renova uma aliança. Para quê? Para continuar a mesma pessoa? Ou você vai se alistar no exército do Senhor e vai falar assim: Pai, pode contar comigo, Senhor. A partir de hoje, o cliente que entrar nessa porta, o cliente que me ligar, a pessoa: Senhor, eu quero que o Senhor traz, Senhor, e me cria oportunidades. Cria, Senhor, em mim um canal, uma fonte. Irmão, você sabe o que eu descobri? Que não tem falta de água na Bíblia, na palavra, e nem na igreja. Está tendo água, está jorrando água sobre esse altar, jorrando água sobre a sua cabeça, jorrando água sobre o teu coração. O que está faltando na igreja é o sedento. Porque enquanto você tiver com sede, tem água para você beber. Tem gente que não bebe água, já viu? Bebe água, não gosta de beber água. Ah, não vai beber? Tá bom, teu rim vai parar, fica tranquilo, uma hora você vai ver. Bebe água, não bebe água. Irmão, tem água para você beber, água para você, mergulhar. Agora você tem que ter sede de Deus.